Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, parceria do nosso governo estadual com a nossa católica, que já há alguns anos oferece semanalmente um programa na TV PUC, no canal universitário, que depois fica disponível para o planeta no YouTube, onde a gente tem a ciência que invade o mundo contemporâneo em todas as instâncias, em debate, né? Sua história, seu presente, suas perspectivas futuras. Hoje nós temos novamente a satisfação de receber a professora Ana Maria Afonso Goldfarb, que é justamente a fundadora do programa lá na PUC, e não só do programa, mas do CESIMA, Centro Simão Matias, um centro de pesquisa que origina essa área da história da ciência dentro da PUC, dentro do Brasil, de certa forma, impulsionando a pesquisa na área. Criou o primeiro banco de dados digital, que tem possibilitado um grupo muito grande de estudantes e pesquisadores poderem, mesmo na carência de material aqui no Brasil, escolher suas linhas de pesquisa e desfrutar de documentação original através da biblioteca digital do CESIMA. Nós completamos já 20 anos do CESIMA, 20 anos do programa, e trazemos novamente a professora Ana Maria porque esse ano foi celebrado no Brasil, né, pela primeira vez no Hemisfério Sul, o encontro quadrienal da União Internacional, International Union, da nossa área. Foi um evento muito importante que eu vou pedir para a Ana nos contar, né? Afinal, ela já foi pós-doc em vários países aí no mundo, atualmente é professora visitante da University College of London, que é uma universidade também muito forte, tem o professor emérito Ratanzi, que já esteve aqui nesse mesmo palco, no Nova Estela, e nós queríamos um pouco... Aliás, antes de entrar no evento do 2017, que ficará na história da ciência do Brasil, que você contasse de onde vem essa International Union, como é que se formou. Muito bem-vinda novamente ao Nova Estela. Muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos e a todas. Pois é muito interessante porque a origem institucional da história da ciência se dá há mais de um século, né? Com gente como George Sarton, Aldo Miele, etc. e tal. E que fundam a primeira revista, o primeiro programa de pós-graduação, o primeiro tudo, é deles. Que eram cientistas, né? E tenderam para essa linha. Eu lembro que Einstein, por exemplo, tinha umas veleidades de escrever textos em história e filosofia da ciência. Muito. Né? E Sarton se dedicou de corpo e alma. E aí tem uma coisa curiosa, interessante, porque antes de fundarem a primeira academia, que é o que vai dar origem depois à Union, é bom dar uma palavrinha ou duas sobre por que nasce a história da ciência, né? Nasce a história da ciência porque eles pensam na história da ciência como um fator de aglutinação entre as ciências e as humanidades que devolva ao cientista uma noção do valor, inclusive ético e etc., da sua própria especialidade. E isso acontece num momento difícil, no momento Entre guerras. De entreguerras, um pouco antes, porque George Sarton começa nessa batalha antes de começar a Primeira Guerra Mundial, e ele vai batalhar no entreguerras como um louco, não é? E no momento em que está acontecendo um fenômeno quase mundial de nacionalismo exacerbado, etc. e tal, depois de todo o internacionalismo do 19. E George Sarton pertence a um grupo de pensadores
que são duas coisas, internacionalistas, indo contra a maré, e socialistas. Ele é um belga, não é? Ele convive, inclusive, com gente muito importante na Bélgica, um dos fundadores do que viria a ser a ONU mais tarde e tudo mais, e tem essa noção agregadora mesmo. Então, a história da ciência, ela nasce como uma coisa que vai agregar. Por que eu estou contando essa história meio... Porque o primeiro congresso foi em Paris, claro, como não podia deixar de ser, logo em seguida da criação desta Academia da História da Ciência. Essa Academia de História da Ciência, que vai ser encabeçada por Sartor, mas já falei, Aldo Miele, Linton Dyke, todos esses nomes dos livrões que a gente conhece em História da Ciência, estavam lá e fundaram, né? E em seguida fizeram o primeiro congresso em Paris. O segundo, 4 anos depois, e é a isso que eu vou me referir, está na beirada da guerra. Né? Foi em 1931, em Londres, e veio uma comitiva soviética. E quem recebeu essa comitiva, por isso foi tão importante, foram 2 grandes cientistas, né? O Didi Bernal, que se conhece por muitas outras coisas, inclusive pela quantidade de prêmios Nobel que os estudantes dele ganharam, né? Entre os famosos, teve 4 estudantes, 3 ganharam o prêmio Nobel, inclusive uma mulher, não é? A Hawkins, que é uma das 3 químicas que ganhou o prêmio Nobel, e que começaram a fazer uma história da ciência externalista, como se dizia, ou seja, voltada para a sociedade. A vinda dessa comitiva soviética, foi de grande importância, porque se discutiu o aspecto burguês na obra de Newton, que era uma coisa que nunca ninguém tinha pensado e que não se sabe até hoje qual o fundamento exato, mas foi um estrondo. E a partir daí, gente como Needham foi para a China e passou 20 anos, e coisas do gênero, não é? Então, esse segundo congresso foi fundamental, e desde então, oh meu Deus, teve em Moscou, né? Os países mais variados, a Suíça, teve em Israel, teve na Turquia, teve, enfim, e pela Europa inteira, né? Um dos muito famosos foi em Paris de novo, em 68, e esse viria para o Brasil. E não veio, porque essa força internacionalista e socialista que permeava muito a história da ciência desde a sua origem, não gostou da ideia de vir para uma ditadura declarada. Em 68 era o auge. Né? Era o auge. Então, o Brasil perdeu essa eleição. Quem será que propunha, você sabe? Era proposto por todos. Eles queriam que fosse o Brasil. Do Brasil. Não tenho ideia de quem seria, mas pode ter sido alguém da Academia de Ciências, porque a Academia de Ciências tinha membros ligados à história da ciência, né? Talvez, digamos que até o Dr. Matias ou alguém assim tenha sugerido, né? Mas eu sei que nós perdemos essa ocasião devido ao regime que a gente tinha, e aí as cabeças da história da ciência, então um grupo não muito grande, decidiu que no Brasil não. E aí, coisa curiosa, né? No meio do caminho, essa academia foi perdendo força, os velhos figurões da história da ciência foram falecendo, se aposentando e tal, e aconteceu de se fundar uma union para a União Internacional de História da Ciência, em 40 e alguma coisa. E em seguida se fundou uma para a filosofia, que, como todos sabem,
em termos de grupo, não se coadunam muito entre si, né? Aqui nosso apresentador e eu mesma assistimos em uma das apresentações, em um dos congressos, uma briga pública, feia, né? E eles não queriam se unir, né? Mas aí a Unesco pressionou, porque essas uniões internacionais se baseiam muito em parâmetros dados pela Unesco, aí a Unesco meio que forçou essa união, e hoje em dia é uma união para História e Filosofia da Ciência, e desde os anos 2000 para Tecnologia, que era uma palavra que faltava nessa união, né? Então, é tudo isso, quer dizer, vinha vindo, assim, meio mundo, quando eu falei meio mundo já houve o Congresso, né? Eu digo meio mundo mesmo, que é o mundo da parte do norte. Nunca tinha vindo para o sul. Nunca, nunca. Quer dizer, o Brasil teve essa oportunidade, perdeu, nunca mais ninguém ganhou essa oportunidade de volta. Nós tivemos no México e nos Estados Unidos, mas é no hemisfério norte, né? Sempre no hemisfério norte. Então, esta é a primeira vez que o Congresso acontece. Nós disputamos com a Argentina. Em 2013. Em 2013, em Manchester. E é assim, a nossa equipe participou muito, porque havia um apoio forte da Inglaterra para que fosse o Brasil e não a Argentina. Que era a sede do evento, né? E que era a sede do evento, e como nós temos grandes projetos entre o CESIMO, o programa, e a Inglaterra, havia essa tendência, né? Antes, logo que a Inglaterra recebeu a possibilidade de ser a próxima sede, né? Que foi em Budapeste. Já foi em Pequim também, nós já tivemos em Pequim, Budapeste, na Espanha, enfim, em Saragoça, em Liege. Portugal, em Liege. A nossa equipe participa desde os anos 90, em praticamente todos os eventos. Quando não vai o time inteiro, vai pelo menos um ou dois para participar. Ou alguém das redes internacionais com quem a gente participa em projetos, né? Só para dizer para a nossa turma que nós estamos muito felizes que o próximo será na República Tcheca. Será em Praga, onde já aconteceu, acho que há 40 anos atrás. Quando ainda era a República Tchecoslováquia. Quando ainda era Tchecoslováquia, foi em Praga. Foi em Praga. Ou seja, a Praga recebe pela segunda vez, merecido, Paris recebeu pela segunda vez, Londres só não recebeu pela segunda vez porque foi para Manchester, mas são raras as repetições. Então, realmente, havia, há 4 anos atrás, uma expectativa de que ia bombar, né? Porque no Brasil, primeira vez, hemisfério sul e tal. E aí nós tivemos toda essa debacle econômica e política, etc. Mas o evento foi um sucesso, com mais de 1.300 participantes, representantes das áreas mais variadas. Eu acho que dá para entrar no site da International Union e olhar a quantidade de países do Oriente, da África, das Américas. Uma invasão chinesa, né? Tivemos uma invasão chinesa e descobrimos pela primeira vez que eles têm 2 sociedades que competem entre si. Não é? Então, uns vêm e te convidam para não sei o quê, os outros vêm correndo e falam, não, fui eu que convidei primeiro. Mas é uma sociedade que vem vindo com muita força, mesmo desunida, ela vem vindo com muita força. E a Sociedade Brasileira de História da Ciência fez um convênio, né, com a Sociedade Chinesa de História da Ciência. Fruto do encontro no Rio de Fruto do Janeiro. encontro. O pessoal aqui do Brasil trabalhou muito bem. Foi uma beleza, Verdade, porque a gente sempre fica com um pouco de medo de que, não sabe, depois de ter sido na Inglaterra
onde tudo tchac, 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 funciona. Tudo funcionava no reloginho. Funcionava no reloginho, funcionava em tudo. Funcionou no reloginho. O nosso funcionou perfeito, né? Eu acho que graças à equipe internacional e nacional que trabalhou na organização, tanto local como o comitê que organizou o que seria mesmo, desde o projeto até o que era o schedule, o que era a colocação das mesas, as pessoas que viriam, as conferências, enfim. Foi um sucesso estrondoso. E o Rio de Janeiro foi acolhedor, né? Acolhedor. Uma semana de sol. Uma semana de sol, ninguém passou por nenhuma violência, apesar de que nos últimos 2 dias já estava o exército na rua, mas não houve mesmo nenhuma ocorrência. O Alto Comissariado da História da Ciência ficou muito surpreso. Eu acho que o nosso organizador local, nacional, merece ser mencionado, Luiz Carlos Soares, que eu acho que foi um articulador perfeito, é alguém que costuma unir, não criar celeuma. Então foi assim, foi perfeito, eu estou muito orgulhosa de ter sido aqui, apesar dos temores iniciais. O dinheiro cobriu, ninguém ficou devendo nada. Não estamos com nenhuma pendura. Não criamos um buraco na sociedade internacional, nem aqui. Então, foi assim, uma beleza. E o nosso grupo participou ativamente, das várias comissões, de simpósia variada. Então, desde assim, um simpósio dedicado a estudos de química e medicina, química médica, etc. Gente de vários países, né? De vários países. Você não monta um simpósio, ou pelo menos isso é regra. E eu sei que na maioria dos congressos internacionais, esses que participam de uniões internacionais realmente fundamentadas em Unesco, etc., você não cria um simpósio se você não for unido a pessoas de outros países. Então, não tem um simpósio de um país só, né? Tem alguns que são determinados pelos comitês, então, comitê de matemática, o comitê de documentação. Então, no comitê de documentação, nós tivemos, assim, a alegria de fazer um evento sobre humanidades digitais, que é uma área que vem bombando aí, né? Que está pegando toda essa documentação complicadíssima das humanidades para transformar realmente em base de dados que todo mundo possa assim, chafurdar nelas, né? E essa eu fui uma das organizadoras, o professor Steve Weldon, que esteve conosco até ontem, né? Não, até hoje ele pegava o avião, foi o outro organizador. Né? Ele vem dos Estados Unidos e é um historiador da ciência e documentarista e um dos coordenadores do comitê de documentação. O de Química e Medicina, nós tivemos organização do México, organização da França e aqui do Brasil, né? A professora Márcia Ferraz e eu. Aí houve um que era Comunicação, Arte e Ciência, que foi a professora Marilena Rocho Beltrán, com a professora Vera Cecília McLean, que organizaram, e uma professora canadense, gente do Canadá, que organizou junto. E aí teve um que é fruto de um projeto internacional, sustentado em parte aqui pela CAPES e pelo equivalente à CAPES na Suécia, que tem 2 entidades suecas, uma delas é o Instituto Karolinska, que é o distribuidor do Prêmio Nobel da Medicina, né? Então, o CESIMA e o programa têm um projeto, uma parceria, um projeto mesmo, que é a professora Silvia Weiss,
daqui do lado brasileiro e gente muito importante da história da ciência e em geral, de política científica e de estudos de medicina na Suécia. Esse simpósio foi celebrando 1 ano e meio de trabalhos que eles estão realizando. E muito interessante, porque fala dos trânsitos de conhecimento. Esse trânsito de conhecimento pode ser de coisas, de pessoas e tal, e vai do século XVIII ao século XXI. Como o que eles chamam de periferia próxima e periferia distante, ou seja, o Brasil e a Suécia, se relacionam com aquele foco central de ciência que por exemplo, aquela área que desde o século XVII se considera como o lugar onde nasceu a ciência. E você acha que o fato disso ter acontecido, ter dado certo, tem uma consequência para a área no Brasil? Eu espero que sim. Eu acho que foi muito interessante porque o chefe do comitê de programação é um americano muito exigente, alguém que já ganhou a medalha Georges Sarton. Explico, é a maior comenda da nossa área. E o que aconteceu foi o seguinte, ele veio com umas exigências muito altas, houve uma certa grita, mas uma parte das exigências dele foram cumpridas. E houve corte. Teve gente que se inscreveu para participar, inclusive com um trabalho independente e tal. Foi cortada. Foi cortada. Houve uma seleta dura. Aí, quando acabou tudo e acabou o evento, nós ficamos sabendo que era a primeira vez em décadas que havia corte. Quer dizer, além de tudo... A exigência foi maior. A exigência foi maior, porque como se tratava de Brasil, né? Você quer saber o nome do professor? Ronald Number. Isso que eu estava pensando. Estava pensando, devia ter dito. Que era o xerife. Era o xerife. Não é? Era Não, o diretor Ele ficou muito Eles ficaram todos... Alguns deles já conheciam o Brasil, conhecem grupos daqui, ou gente que é ligada por projeto a nós e que era da comissão geral maior, como o professor Frank James, que é da UCL e também da Royal Institution de Londres e tudo mais, com quem nós temos... Eu acho que o pessoal... Celebramos convênio e tudo mais. O pessoal com quem a gente tem convênios, como você falou... Convênios em torno a projeto, quer dizer, a trabalho, né? A publicações conjuntas e tudo mais. Então, é gente que nos conhece e, por isso, insistiram que fosse no Brasil. Na época, parecia que ia ser tudo bem, mas a gente tinha medo, porque nós sabemos da nossa gangorra histórica habitual. Mas saiu tudo perfeitamente. Eu acho que a área vai se beneficiar com isso, porque tem mais uma coisa. Nós conseguimos eleger o novo presidente da Union. Né? Quer dizer, o professor Marcos Cueto, que é também editor da revista de Manguinhos, se elegeu... Trabalha aqui no Brasil, né? Que trabalha aqui no Brasil. Ele é um peruano, né? Com forte trânsito nos Estados Unidos. Ele se doutorou lá, né? Fez pós-doutorado lá também. Então, muito conhecido dos americanos por trabalhar com a ciência latino-americana, né? De forma geral. E contra todas as previsões de que desta vez seria algum... como é que se diz? Não é país em ascensão, seria algum destes... Emergentes, mas emergente que estivesse por cima. Então, um chinês, um indiano, o brasileiro levou, né? E o Luiz Carlos Soares, que agora se elegeu segundo secretário, né? Da diretoria. Então, eu acho que, além de tudo... É um ganho político. É um ganho político forte, de gente que vai lutar por interesses do Brasil, de forma geral, e
da nossa comunidade latino-americana, né, que é bastante ignorada por aí. Então, acho que vai ser muito importante. Tanto que as duas, das 3 conferências, 2 foram dadas, uma para o Marcos Cueto e a outra para o Olival Freire, que também é um dos nossos luminares em História da Muito Ciência. bom, professora Ana Maria Fusso Goldfarb, vamos nos despedir mais uma vez, esperando que outros grandes eventos ocorram no Brasil e que a nossa participação nos próximos eventos no exterior sejam tão fortes como foi no Rio de Janeiro. Nova Estela Ciência e Debate se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente aqui na TV PUC, no canal universitário ou a qualquer momento no YouTube.